Nini, boa noite. Vika. Tá dando pra ouvir? Tá? Já são 19 horas. Falta 1 minuto. Em 1 minuto nós começamos. Vamos falar de TPM? Quem tem TPM aí? Conta pra mim. É ruim a TPM? Muito pesada? E aí depois eu vou respondendo, vocês vão me falando e eu vou respondendo depois, nós vamos conversando. Padrinho, Lê, Gabi. Tá, vamos lá. 7 horas, boa noite pra todo mundo. Hoje nós vamos falar de TPM. A danada da TPM que incomoda 80% das mulheres. Nos estudos falam que a prevalência é 80% das mulheres têm sintomas de TPM, umas mais, outras menos, mas sempre presente. Outra coisa que os estudos falam é que com o passar dos anos a TPM se agrava, ou seja, nós jovenzinhas assim, a TPM é mais pesada. Então eu vou falar um pouquinho do controle emocional e depois a gente fala algumas estratégias nutricionais que podem ser aplicadas para ajudar. Passar é muito difícil, mas ajuda a controlar os sintomas, os mal-estar e tal. Uma coisa que agrava muito... primeiro eu vou falar o que eu perguntei lá no post hoje. A maioria das meninas sente que fica estressada, paciência curta, vontade excessiva de doces e porcarias, irritação, chocolate, vontade de comer chocolate, inchaço nas pernas e abdômen. Se vocês tiverem sintomas diferentes, falem aí pra mim depois. E aí, a hora que eu for olhar as perguntinhas, a gente comenta sobre isso. Geralmente é isso mesmo, sintomas mais comuns. Irritação, depressão, vontade excessiva de açúcar. E o açúcar é péssimo nessa etapa, então nisso a gente consegue colocar algumas estratégias nutricionais para tentar fugir do açúcar, para contornar esse estado que a gente fica mais depressivo mesmo. Na verdade, a TPM é quando no fim da fase lútea, quando a progesterona chega no pico, não ocorre fecundação, e aí a progesterona cai de uma vez. E aí, a hora que cai de uma vez, vem esses abençoados desses sintomas maravilhosos. Só que nunca, que a maioria de nós, a enxaqueca, é isso mesmo. E a enxaqueca, a maioria deles é por retenção hídrica. O intestino trava, a maioria. Acontece edema em perna e abdômen. E a gente fica muito nervosa, né? Muito brava. E alguém me falou que fica parecendo uma capivara raivosa. Que vontade de comer até as paredes. Então, são algumas coisas que acontecem. Existem ferramentas que podem ser aplicadas fora, né, da nutrição, mas também tem um fator muito legal que eu acho que é a meditação, as respirações e o controle de emoção. É possível nessa época? Não. Por isso que a gente começa uns dias antes, passa pelos... Dependendo, né? Tem gente que com 10 dias antes já tem sinais de TPM, tem gente que com 15 dias antes tem sinais de TPM. Então, uns dias antes do que a gente já sabe que começa, já começa a fazer um controle de emoção, com respirações, uns chás mais calmantes, tentar caminhar e não se estressar, assistir coisa boa, ouvir música boa. É fácil? Nesse período que nós estamos vivendo? Não é fácil. Tá todo mundo muito mais estressado. Mas quando a gente prevê que isso vai acontecer, a gente consegue fazer esse controle das emoções. O que eu gostaria de falar agora, que são as coisas que são sugestões boas, que vão ajudar. E aí depois eu olho as perguntinhas e a gente vai conversando.
Aumentar a ingestão de água para evitar a retenção hídrica. Então, tomar um pouco mais do que o normal para poder ajudar a eliminar os líquidos que ficam retidos. É fácil? Não é fácil, mas é uma medida que ajuda a eliminar. Alimentos, fonte de vitamina B6, quais são? Ovos, abacate, nozes. São alimentos que são interessantes para colocar na dieta nesse período pré-menstrual, né? Exercício físico regular. Aveia e amendoim também são ótimos. A banana, ela é um precursor ela tem triptofano, que é um precursor da serotonina. A serotonina é o que causa bem-estar. Então, colocar banana na dieta, fazer pãozinho com banana, canela e tirar açúcar o máximo que conseguir. Chocolate 70% cacau para cima, pode comer. Quanto menos açúcar, melhor. Ele ajuda nessa sensação de bem-estar, igual a banana. Evitar não passar muitas horas em jejum. Quem faz jejum intermitente, eu sei que tem gente aqui que faz. Neste período de TPM, não passar muitas horas em jejum, porque estimula a compulsão. Então, nessa hora da TPM, nesse período, evitar o jejum intermitente, justamente porque o jejum piora esses sintomas da TPM, de querer comer feito uma capivara, como disse alguém pra mim. Outra coisa que é interessante: peixe, frutas secas, feijão e ervilhas. São alimentos que também devem ser inseridos nesta dieta pré-menstrual. A cúrcuma, que eu venho falando durante a semana, ela é um alimento que ele é potencialmente anti-inflamatório. E tudo que eu tenho falado essa semana gira em torno disso, vocês perceberam? A maioria dos problemas que a gente traz, celulite, agora TPM, ele tem um fator inflamatório. Quando a gente ingere alimentos anti-inflamatórios, melhora esses sintomas e ajuda, né? Não vai melhorar no primeiro ciclo, nem no segundo, mas quando faz um consumo regular, a tendência é melhorar. Tem um detalhe da cúrcuma que eu descobri estudando hoje. Quando for usar ela em preparações quentes, colocar ela só no final. Não é que eu descobri, eu já sabia, mas eu esqueci. Então, falando a real, eu lembrei que é interessante assim, vai fazer um arroz com cúrcuma. A hora que ele estiver quase pronto, aí você coloca a colher, que senão ela perde as propriedades. O ideal é fazer tipo um shot. Vocês já devem ter visto aqueles shots na internet que faz ou com mel e limão e cúrcuma. Esses shots com a cúrcuma, porque ela, quando aquece, ela perde as propriedades. A cúrcuma fria, ela tem tem um potencial anti-inflamatório. Que mais? Gengibre, gente, é ótimo consumir na TPM. Vai lá no comecinho da TPM, até no dia que descer a menstruação, coloca gengibre em todas as preparações. Vai fazer suco verde, coloca um pedacinho de gengibre, faz água saborizada com gengibre. Ele ajuda muito. Eu só tô vendo a Jande comentar. Daqui a pouco eu vou falar sobre os comentários da Jande. Eu não enxergo daqui de longe, mas eu vou falar daqui a pouco. Então, o gengibre. Incluam o gengibre nesse período, que ajuda muito. Kiwi. E ameixa não. Gente, cereja. Mas a cereja a gente só encontra no fim do ano. Então, o kiwi. Na TPM, comer pelo menos 2 kiwi por dia ajuda a controlar os sintomas de TPM. Beleza? Vamos agora às perguntinhas. Vocês querem que eu faça um resumo desses alimentos e coloque num post? Me digam aqui, eu vou chegar nas perguntas. Depois que tive filho, fico estressada durante a TPM.
A gente fica mais estressada mesmo porque a gente fica mais cansada, né? Eu acho que é isso. Oi, Jana, obrigada. Sem paciência. Estômago ruim. É ação hormonal, viu, Gabi? Enxaqueca, anine, já falei. Eu não sinto cólica. É muito raro. Eu sinto mais sintoma de estresse enorme, irritação, principalmente amamentando. Ele fazendo de teta. De dor, eu sinto muita dor na perna, muita mesmo. Jana, muito provavelmente a dor na perna é por conta de inchaço. E eu também me irrito fazer de teta. E tô tentando tirar, deixando só em um momento do dia, mas eu tô causando cada confusão que você não acredita. Vamos lá. Diarreia. Tem quem tem diarreia e tem quem constipa. A camomila, o chá de camomila ajuda a regular. Em excesso, ela vai travar. Então, assim, para quem já tem o intestino travado, 1 por dia. Quem tem o intestino solto pode tomar um pouquinho mais. Vai ajudar a se acalmar e vai arrumar o restante. Endometriose, como melhorar? Reduz açúcar e diminui peso corporal e inflamação do corpo. Essa dieta, tudo que eu tenho falado, esses alimentos anti-inflamatórios são excelentes, Ediane. Perturbação na amamentação. Ninguém consegue ler, né? Eu também tô desse jeito, gente. A Jande, vontade de um hambúrguer artesanal. Comprei curcuma ontem, muito legal. Tentando imaginar as mães em isolamento com as crianças em casa, fazendo home office, dando aula pros filhos, estressados na TPM e plenas comendo fruta seca. Não, na verdade não é pra comer só fruta seca, mas a gente tem que priorizar esses alimentos, Jande. O excesso de açúcar piora os sintomas da TPM. É triste dizer, mas é fato. Fazer controle de humor com meditação, respirações, exercício físico, alimentação boa. E aí, se depois de tudo isso, ainda assim tiver com vontade de comer doce, come. Mas o ideal é não comer açúcar nesse período, porque agrava os sintomas. Carol, Fabiola. Criança pode comer gengibre, fico pensando em fazer para toda a família. Moderadamente, Karen, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de gengibre, mas moderadamente. Quais chás seriam bons? A camomila, mas ela prende o intestino, então uma xícara pequenininha de chá de camomila. Melissa, funcho. Então, camomila, melissa e funcho são 3 chás bons que ajudam a acalmar e melhoram os sintomas de TPM. Nini? Sim. Vontade de comer doce. Amiga da Grazi. Vontade de comer doce é geral, né? Todo mundo sente vontade de comer doce. Gente, o que eu tinha falado que eu pedi pra vocês falarem assim que eu esqueci? Me ajuda aí. Alguém? Olha, fiquei perdida aqui no negócio. De gerânio. Vika, nunca li sobre o de gerânio. O óleo essencial de gerânio. Diga aí o que você viu sobre. Deixa eu ver aqui. O que eu tinha perguntado que vocês falaram sim, que eu não me lembro. Se tudo que eu falei aqui hoje. Vou fazer o resumo, então. Com um post. Então, vamos só fazer relembrando, porque aí eu falo a palavra. E eu falei que hoje ia ser um pouquinho mais curta, porque é sabadão, né? Ninguém é obrigado a ficar aqui me ouvindo. Aumentar exercício físico, melhorar a ingestão hídrica, comer alimentos anti-inflamatórios, que foi tudo que eu disse esses dias. Vamos lá para os alimentos anti-inflamatórios. Ovos, abacate, nozes, a banana, aveia, amendoim. Evitar o açúcar, sempre que possível.
chás, camomila, melissa e funcho. Para quem tem intestino preso, a camomila 1 xícara só por dia, porque ela vai prender um pouco mais. O que piora sintomas da TPM? Excesso de peso, tabagismo e bebida alcoólica. Bebida alcoólica, eu sei que todo mundo gosta de um vinho, mas deve ser evitado nesse período, porque ela também faz piorar os sintomas de TPM pela mesma razão do açúcar. Deixa eu ver o que a Carol falou. Chá de saquinho tem efeito? Bem menos do que só o da erva, Carol. Aqui em Araçatuba tem aquela banca que vende umas ervas, sabe? É super baratinho, acho que eu paguei R$10. Eu fui lá e comprei um saquinho assim, ó. Eu acho que, eu não sei o peso, mas é bem... dá bastante, rende bastante e custa R$10. É uma banca que vende um monte de ervinhas. E ela é melhor, é usar a erva mesmo do que o chá de saquinho. Então, tem uma coisa que eu não falei e que também é anti-inflamatória, que eu venho falando e que é interessante colocar. A linhaça. Vamos colocar a linhaça na alimentação, nas frutas, e ajuda a melhorar o processo inflamatório, que reduz os sintomas de TPM. Anotem a palavra. A palavra da live de hoje é saudável. Todo mundo entendeu que a palavra é saudável. É isso. Mais alguém? Chia. A chia é boa também. É igual, lembra que eu falei ontem? A chia e a linhaça, elas têm essa propriedade anti-inflamatória. São uma fonte de ômega 3 vegetal e é boa também. Ajuda a reduzir pico glicêmico, são ricas em vitaminas e minerais. Lembrando que não é para fazer, assim, terrorismo nutricional, mas nesta época, comer sempre... O chá de hibisco, ele ajuda a desinchar, ele é bom para eliminar líquidos, mas ele tem um monte de efeitos. Então, assim, não é para todo mundo que serve o chá de hibisco, tá? Tem que avaliar individualmente, Karen. Mais alguém tem alguma perguntinha? Eu falei o meu recadinho rapidinho de sábado, porque é sacanagem deixar vocês presos aqui. Eu falei tudo. Vou esperar. Então, controlem as emoções com meditação, respiração. É difícil com as crianças em casa, trabalhando home office, fazendo todo esse trabalhão, mas é muito importante fazer esse controle emocional, principalmente tensão pré-menstrual, começar antes. Então, esse chá seca a barriga, eu não sei exatamente qual é a composição. Teria que ver pra mim qual é a composição, me manda no direct que eu te ajudo a ver se é bom. Beleza? Gente, então, vamos aproveitar o sábado. Mais uma vez, muito obrigada por vocês participarem aqui comigo. E amanhã eu vou falar de comportamento alimentar mais um pouquinho e dar mais uma tarefinha pra gente aprender a lidar com essas vontades e não vontades de comer as coisas. Eu tô olhando uns exercícios bem legaisinhos aqui e aí eu passo pra vocês, tá bom? Anota a palavra aí, é saudável, tá bom? Beijo, bom sábado pra vocês. Tchau!